O mundo amanhece a partir desses ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. É por isso mesmo que a gente vai conversar agora com o Eduardo Maurício, advogado especialista em Direito Internacional. Eduardo, muito bom dia, um prazer te ter aqui no Metrópolis TV, nosso canal no YouTube. É isso, Eduardo, queria saber de ti o que a gente já tem de informações sobre o direito internacional. A gente, lendo a nota do Irã, eles colocam ali do Ministério das Relações Exteriores que o direito internacional foi destruído com esse ataque dos Estados Unidos e de Israel. Inclusive porque esses ataques não foram aprovados, não foram avisados. Negociações estavam sendo feitas e que foi um ataque surpresa. E do lado dos Estados Unidos e de Israel, eles dizem que isso era urgente, pelos diversos problemas que o Irã estavam causando em relação a direitos humanos, direitos civis e também a ameaça nuclear. O direito internacional foi infringido? A gente já pode dizer isso? Olá, boa tarde, é sempre uma honra estar aqui presente. Bom, tudo tem dois lados da moeda, né? A gente nota que, na verdade, o regime iraniano, obviamente baseado aí no regime Ayatollah, é um regime ditatorial que fere os direitos humanos, as garantias fundamentais, os princípios inerentes ao ser humano, com essa ditadura opressiva presente no território iraniano, com mortes de civis, dentre outros descumprimentos aí de tratados e convenções a âmbito de direitos humanos. Eu vejo que foi chamado, inclusive, o Conselho da ONU, né, em virtude desse ataque, porém, obviamente, dentro do direito internacional, a gente vê que as mortes, provavelmente, de civis inocentes e tudo isso que, né, culminou aí como resultado desse ataque dos Estados Unidos e do Iraque, de Israel, perdão, traz aí um ponto de curiosidade se, de fato, vão ter sanções a âmbito do direito internacional ou não. Agora, obviamente, os Estados Unidos ele sempre vai aí se fundamentar, inclusive Israel, nesse ataque necessário, né, para cessar o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, que coloca em risco aí todo o planeta Terra, né, toda a humanidade. Então a gente vê que os principais pontos, né, desse ataque, sobretudo, está baseado no desarmamento e controle nuclear por parte do Irã, né? Obviamente, Israel e Estados Unidos têm esse interesse, e, sobretudo, a gente possibilita aí analisar que tem outros interesses também, como, por exemplo, a segurança de aliados, as bases militares, né, americanas, a mudança desse regime Ayatollah e a estabilidade política, que a gente vê que dentro do Irã isso é totalmente desordenado, e, sobretudo, a questão da estabilidade econômica e o mercado do petróleo, que também aí tem interesses ligados a esse ataque, sobretudo a contenção, né, da influência regional, que todos sabemos que o Irã aí é um dos apoiadores de grupos terroristas, como Hamas, dentre outros. Com as manifestações dos diversos países, né, que já falaram, caminhos diferentes de opinião, de manifestações. O Brasil se colocou neutro nessa história toda, como se coloca, e pediu respeito ao direito internacional. Outros países também foram para o mesmo caminho. Mas já tem diversos países, como por exemplo a Austrália, que se colocaram mais ao lado dos Estados Unidos e de Israel, dizendo justamente dos perigos que o Irã, principalmente com essa questão do poderio nuclear, poderiam causar para o mundo todo. A gente deve ver essas opiniões, essas manifestações para os dois lados, né? Assim como você mesmo já nos pontuou, né? Que tem vários lados a história. A gente vê o seguinte, que se for analisar, né, do ponto de vista técnico-jurídico do direito internacional, a gente vê que tem sim violações da Carta das Nações Unidas, sobretudo aí, por exemplo, no artigo 2º, parágrafo 4º, que é a violação da soberania nacional. Então esse ataque, né, pode ser visto sim como uma violação da integridade territorial do Irã e sobretudo da sua independência política, né, que é um Estado soberano. E também a gente pode analisar outras questões, como, por exemplo, a ausência de ataque iminente, né? Então a gente vê que o artigo 51, por exemplo, deve ter uma aprovação
uma prova de um ataque armado em curso ou iminente, né? E nesse caso, os Estados Unidos, a gente vê que eles não apresentaram evidências concretas que o Irã estava prestes a atacar, por exemplo, os Estados Unidos, ou até mesmo de uma forma global, utilizando-se aí o poderio de armamento nuclear. E a gente vê também outro ponto de vista que deve ser analisado a âmbito do direito internacional, é a falta de autorização do Conselho de Segurança, conforme você bem destacou, né? E, sobretudo, tem que se analisar também a condenação do Itamaraty, né? O governo brasileiro, por exemplo, classificou os ataques como violação das normas da ONU. E, enfim, como eu disse, tudo tem dois lados da moeda. De outro lado, os Estados Unidos e os aliados, quais são aí os argumentos, né, que justificariam esse ataque, obviamente baseado em conceitos de seccional? Seriam 3 pontos que eu vejo: a autodefesa coletiva, né, que os Estados Unidos visa aí proteger os interesses dos aliados, do Israel e de outros países, sobretudo no que tange a questão do programa nuclear uraniano que está em desenvolvimento, e o impedimento nuclear também, como por exemplo a OTAN, né, que defendeu o ataque, que não fere aí, do ponto de vista da OTAN, o direito internacional, sobretudo com o argumento de que o Irã possui sim armamento nuclear que justificaria essa medida extrema, e sobretudo a neutralização das ameaças, né? Então, por exemplo, o secretário americano afirmou aí que esse ataque foi uma operação para neutralizar ameaças a âmbito do poderio nuclear iraniano. Então, como eu costumo dizer, tudo tem dois lados da moeda. Vamos ver a cena dos próximos capítulos e esperamos que isso não traga uma escalada que possa gerar, por exemplo, uma guerra mundial, uma guerra envolvendo até outros países, porque, nesse caso, o Irã respondeu ataque, por exemplo, a bases americanas militares em outros locais, como o Catar. Então, isso tudo pode gerar uma tensão e uma escalada a âmbito global, que é a maior preocupação hoje. E também das principais respostas que estão sendo esperadas para as próximas horas são exatamente das destruições, né? Quem foram as pessoas que foram mortas nesses ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O foco principal era o complexo de segurança máxima onde vivia Ali Khamenei. Como a gente mostrou a imagem agora há pouco, ele foi completamente destruído. Essas foram as primeiras fumaças que surgiram ali em Teherã, na capital do Irã, que a gente começa a receber aqui, né, o restante do mundo pelas agências, e que foram os primeiros pontos em que o restante da população ficou completamente assustado em relação ao que estava acontecendo. Tendo a morte, a execução do Ali Khamenei, que é o Ayatollah, ainda mais importante que o presidente, que também pode ter sido alvo, a situação piora, Eduardo? Olha, com certeza, né? Isso até é uma questão que merece aí uma explicação, porque o sistema iraniano, ele é baseado aí para garantir, né, que a autoridade religiosa tenha a palavra final sobre a política. Então, embora tenha o presidente que atue aí como chefe de governo, né, as suas decisões elas sempre vão ser aí subordinadas ao líder supremo. E quem é o líder supremo? É o Ayatollah, que é o chefe de Estado, né? Como se diz ali no Irã, a autoridade máxima, que controla as forças armadas, o poder judiciário. Então, obviamente que se houve a morte do Ayatollah, isso é uma preocupação de quais serão os passos que o Irã vai adotar, né, como método aí de retaliação. Então, obviamente, é uma situação preocupante. E hoje o líder supremo é o Ayatollah, embora a gente saiba que tem o Conselho de Guardiãos também, né, que são compostos aí por clérigo e juristas, tem a questão da Guarda Revolucionária, que é a força militar, mas tudo está sob o comando da autoridade máxima, que é aí o líder supremo, e desde 1979, né, que é quando o Irã aí deixou, na verdade, de ser uma monarquia constitucional e passou a ser aí baseada na teocracia.